Olá a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Pode Falar Crente, o podcast onde a fé ganha voz. E seguimos, né, pessoal, com o nosso estudo bíblico do livro de Jó. Agora estamos no capítulo 5, né, onde ele conclui que Jó é um perverso. Esse capítulo a gente pode dividir em duas partes. Eu até tomei nota aqui, que é do versículo 1 ao 7, ele conclui que Jó é um perverso, e do 8 ao 27, onde é o fim do capítulo 5, ele afirma que Jó tem que confessar o seu pecado para Deus, né? Então, vamos seguir aqui com o nosso estudo bíblico, mas antes, eu gostaria de pedir para você que está assistindo a gente aí, que está gostando do conteúdo, que de certa forma está se sentindo edificado pelo conteúdo, que você possa curtir, compartilhar, comentar aí embaixo o que é que você tem achado desse estudo, alguma curiosidade, alguma falta, de repente, de informação que esse estudo venha a estar tendo, para a gente aprender junto, né? Eu aprender também com vocês, eu acredito que a plataforma aqui, o YouTube, o Spotify, a gente troca experiências e no final de tudo, né, a gente cresça na nossa fé em Cristo Jesus. Então vamos seguir com o estudo, mas antes de mais nada, se você puder aí deixar um comentário aí embaixo, o que que você está achando do estudo, curtir, compartilhar, né, enviar um vídeo para alguém que também está precisando ouvir uma palavra de Deus, nesses dias de hoje, né, tão corrida, as pessoas cada vez mais procurando sucesso, procurando dinheiro. Muitas das vezes a gente não tem um tempo, né, para ouvir da palavra de Deus. E eu gosto muito, da internet por conta disso, ela tem na mão certa, ela tem um poder de alcance muito grande, né, quando Jesus fala que, faríamos coisas muito maiores do que ele, eu acredito também que seja isso, de semear o evangelho. A gente tem a internet aqui hoje, você pode estar ouvindo aí dirigindo seu carro, indo para o trabalho, numa condução, lavando uma louça, cuidando da casa, enfim, e nós cristãos possamos usar a internet, né, por um meio de propagar, a palavra de Deus, o amor de Cristo, e que a gente venha combater, né, também esse mal que as pessoas ruins utilizam a internet. Então, estou aqui na guerra, espero que você esteja aí do outro lado nos ajudando a semear a palavra de Deus, né, e por que não utilizar a internet para isso. Então, seguimos aqui no nosso texto. Hoje eu vou tentar correr um pouquinho e ler os capítulos 5 e 6 de Jó, tá bom? Já vou jogar a Bíblia aí na tela para vocês. Fazer um resumo rapidinho, alguns argumentos, né, de Elifaz, eles contêm, verdade sobre a justiça de Deus, mas ele está errado na visão humana, né. Eh, a visão, limitada de Elifaz, ela ignora o plano maior de Deus e as provações que os justos podem enfrentar, ou seja, tem muito atributo de Deus que ele vai colocar aí, muitas definições que são corretas sim, mas ele estava vendo com uma visão simplista, uma visão do ser humano, né, e a gente não consegue entender Deus, né, muitas das vezes. Ele tentou colocar Deus numa caixinha, onde ele acabou errando. Então a gente vai continuar aqui o nosso estudo. Vamos começar pelo versículo 1. Deixa eu só trocar aqui pro versículo do dia para vocês, só um momentinho. E acho que foi aí, né? Tá legal, então vamos lá. Jó capítulo 5, versículo 1. Chama agora a alguém que te responda, e a qual dentre os entes santos te dirigirás? Pois a dor destrói o louco e a inveja mata o tolo. Bem vi eu o louco lançar raízes, mas logo amaldiçoei a sua habitação. Seus filhos estão longe da segurança e são pisados nas portas, e não há quem os livre. Forte, hein? Esse versículo 2, né? Segundo ele faz, Jó é um imprudente e tolo se ele acreditar que alguém poderia ouvi-lo agora. Já o versículo 3, versículo 4, tendo em vista que os 10 filhos de Jó foram mortos imediatamente, com efeito ele diz que Jó é o culpado. Julga o que parece ser óbvio, mas na maioria dos casos resulta em engano, como aconteceu aqui, né? Seus filhos estão longe da segurança e são pisados nas portas, e não há quem os livre. Faltou, né, gente, um pouquinho de empatia, né, acho que a palavra seria essa, empatia. Porque ele tá trazendo palavras duras aí pra Jó num momento de sofrimento, de perda, e, né, olha a frase dele aqui no versículo 4: "Seus filhos estão longe da segurança e são pisados nas portas, e não há quem os livre". A gente tem que tomar muito cuidado, né, pra não sermos os amigos de Jó dos tempos modernos. "A sua messe é devorada pelo faminto, que até dentre os espinhos atira, e o laço abre as falses para a fazenda deles. Porque a aflição não procede do pó, nem a tribulação brota da terra. Mas o homem nasce para a tribulação, como as faíscas voam para cima. Mas quanto a mim, eu buscarei a Deus, e a Deus entregaria a minha causa, o qual faz coisas grandes e inescrutáveis, maravilhas sem número. Ele derrama a chuva sobre a terra e envia águas sobre os campos." Aí aqui é como eu falei pra vocês, né, do 1 ao 7, foi ele colocando que Jó realmente é um injusto, ele tá sofrendo por conta dos seus pecados. E agora aqui, ele tá exaltando, né, Deus, ó, a partir do 8 aqui, ó.
Mas quanto a mim, eu buscaria a Deus, e a Deus entregaria a minha causa. Quando eu li isso aqui, ele faz me pareceu, não que tenha na época, né, de Jó, mas pareceu um fariseu, né. "Olha, se fosse eu sou o santo, mas quanto a mim, eu buscaria a Deus, e a Deus entregaria a minha causa". Quantas das vezes, né, a gente vê um sofrimento do irmão e a gente tá julgando: "Olha, porque eu sou a quarta pessoa da trindade, se não fosse por mim". A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né. Vamos continuar aqui então no versículo 9. "O qual faz coisas grandes e inescrutáveis, maravilhas sem número". Ele está exaltando aqui, né, os atributos de Deus, de como Deus é. Ele derrama chuva sobre a terra e envia águas sobre os campos. Isso é verdade. Ele põe no lugar alto os abatidos e os que choram são exaltados à segurança. Bem verdade também. Ele frustra as maquinações dos astutos, de modo que as suas mãos não possam levar coisa alguma a efeito. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos perversos se precipita. Eles de dia encontram as trevas, e ao meio-dia andam as apalpadelas, como de noite. Mas Deus livra o necessitado da espada da boca deles e da mão do poderoso. Assim há esperança para o pobre, e a iniquidade tapa a boca. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus corrige. Não desprezes, pois, a correção do Todo-Poderoso. Pois ele faz a ferida, ele mesmo a liga, ele fere e as suas mãos curam, né? Aqui ele está falando do Deus que dá, do Deus que tira, do Deus que preserva e do Deus que cura. Em 6 angústias te livrará, e em 7 o mal não te tocará. Na fome te livrará da morte, e na guerra do poder da espada. Do açoite da língua estarás abrigado, e não temerás a assolação quando chegar. Da assolação e da fome te rirás, e dos animais da terra não terás medo. Pois até com as pedras do campo terás a tua aliança, e as feras do campo estarão em paz contigo. Saberás que a tua tenda está em paz, visitarás o teu rebanho, e nada te faltará. Também saberás que se multiplicará a sua descendência e a tua posteridade, como a erva da terra. Em boa velhice irás à sepultura, como se recolhesse o feixe de trigo a seu tempo. Eis que isso já o havemos inquirido, e assim o é. Ouve-o e conhece-o para o teu bem. Ele falou ali, tudo que ele vem falando de Deus, aí é bem verdade, mas o problema é que ele não traz palavras, né, de consolo. Ele traz mais, as falas dele, acabam sendo acusatórias, né, e insensível no sofrimento de Jó. E é bem verdade, né, isso aqui, ó, cadê? Eh Em boa velhice irás à sepultura, e como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. E a gente vê isso lá no finalzinho do livro de Jó, né. Ele vive mais ou menos até seus 210 anos, ele vê, os seus filhos até a quarta geração, ou seja, tudo isso aqui ele tá falando de Deus é bem verdade, ele não tá mentindo, sobre nada, mas o problema aqui, gente, é como ele tá colocando isso em acusação pra Jó, ele tá botando assim: "Jó, olha, Deus faz tudo isso aqui, mas ele não tá fazendo com você, porque você tá no erro, você tá no pecado". Ele estava realmente ali acusando, né. Eh, Fica de lição que a gente possa ser sal da terra e luz do mundo, mas não precisamos ser um sal grosso, né, saber medir as palavras em determinados momentos. Às vezes uma pessoa está angustiada, está sofrendo, e a gente possa falar, repreender com um espírito de mansidão, né. Agora a gente vai para o capítulo 6 aqui, deixa eu ver se eu consigo trocar aqui pra gente continuar. Capítulo 6, versículo 1. Então Jó, aí o capítulo 6, gente, já é Jó, né, respondendo a respondendo a Elifaz. E Jó, ele meio que fica sem papas na língua aqui com um amigo, a gente vai ver aqui a seguir. Do 1 ao do 1 ao 13 é a resposta de Jó a Elifaz. Então Jó respondendo disse: "Oxalá de fato se pesasse a minha mágoa, e juntamente na balança se pusesse a minha calamidade. Pois na verdade seria mais pesada do que a areia dos mares, por isso é que as minhas palavras têm sido temerárias". Jó aqui ele lutava, né, para encontrar as palavras apropriadas para expressar sua dor. Ele não tinha conhecimento dos motivos, do que estava acontecendo na vida dele. E nessa ocasião Deus ele não, resolveu não revelar a causa e o motivo. Depois ele vai fazer, né. E pra pessoa não convertida ou ainda para o cristão que vive na carne, pode parecer que Deus ele estava sendo injusto e cruel, né, por ter permitido que, Satanás tocasse na vida, na saúde de Jó, nos bens de Jó, mas que a gente não se deixe enganar, né. Foi Deus que permitiu a Satanás fazer essas coisas. As razões são várias, primeiro Jó teria que descobrir que o eu, né, que o eu dele é totalmente sem valor. Depois ele teria que descobrir o valor de Cristo, e isso ele vai fazer mais à frente, como a gente vai ver aqui. E também, né, acho que também um dos motivos é deixar de lição pra gente que realmente o justo ele pode
ele pode sim, se for da vontade de Deus, passar por provas, né. Então a gente continua aqui no versículo 4. Porque as flechas do Todo-Poderoso se cravaram em mim e o meu espírito suga o veneno delas. Os terrores de Deus se arregimentam contra mim. Zurrará o asno montês quando tiver erva? Ou mugirá o boi junto ao seu pasto? Pode-se comer sem sal o que é insípido? Ou a gosto na clara do ovo? Nessas coisas a minha alma recusa tocar, pois são para mim qual comida repugnante. Quem dera que se cumprisse o meu rogo e que Deus me desse o que é nelo. Aqui já está falando sobre o que ele estava falando lá no versículo, perdão, no capítulo 4, né? No capítulo 4 não, perdão, no capítulo 3, onde ele deseja realmente a morte, né? Ele não deseja que o dia que ele nasceu fosse apagado da história. Como o sofrimento, né, faz a gente pensar, como a tristeza faz a gente pensar coisas que não são da vontade de Deus, né? Havia terror agora no coração de Jó, e com razão, né? Aí o versículo 9: que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a sua mão e me exterminasse. Nossa, forte, né? É, Isto ainda seria a minha consolação, e exultaria na dor que não me poupa, porque não tenho negado as palavras do santo. Qual é a minha força para que eu espere? E qual é o meu fim para que me porte com paciência? É a minha força a força da pedra? Ou é de bronze a minha carne? Na verdade, não há em mim socorro nenhum. Não me desamparou todo o auxílio eficaz. Aqui Jó está colocando realmente, né? Nesse versículo aqui, ó, no versículo 12, ele tá colocando que há um limite para o ser humano, né. Ele: "Nossa, a minha força é força de pedra ou de bronze é a minha carne, até quando eu posso suportar tudo isso que eu estou sofrendo", né. Já no versículo 13: "Na verdade não há em mim socorro nenhum, não me desamparou todo auxílio eficaz". Ele estava no fim dos seus recursos e considerando que esse homem tinha passado, não é de se admirar que tudo isso foi necessário para que Jó chegasse ao fim de si mesmo. Satanás tinha somente uma coisa em mente, mas Deus tinha outra coisa totalmente diferente. Com Jó e a terrível prova que ele suportou, né. Aprendemos que o caminho de Deus não é como o caminho do homem, realmente, né. Eh, e aí a partir do 14 ao 21, Jó repreende os seus amigos, né, que é onde Jó fala o seguinte: "Ao que desfalece, desvia o amigo mostrar compaixão", perdão, "ao que desfalece, devia o amigo mostrar compaixão, mesmo ao que abandona o temor do Todo-Poderoso". Eu acho que a chave aqui, né, do capítulo 6, eu acho que é esse versículo aqui, o entendimento de Jó. "Ao que desfalece, devia o amigo mostrar compaixão, mesmo ao que abandona o temor do Todo-Poderoso". Ou seja, a gente sabe da situação de Jó, né, ele não tinha abandonado a Deus, era uma prova, ele não sabia dessa prova, mas ele chega, em vez de ser com palavras de compaixão, de consolo, ele não, ele vem acusando, ele não mostra compaixão alguma de Jó, né. E Jó tem esse entendimento, nesse versículo 14, onde é muito forte, né. "Ao que desfalece, devia o amigo mostrar compaixão, mesmo ao que abandona o temor do Todo-Poderoso". Mesmo para aquele irmão, né, que sai da igreja, aquele irmão que deixa de ser crente, e vai para o mundo, a gente tem que mostrar compaixão sim, continuar mostrando o amor de Cristo, né. A gente tem sim que exortar, chamar os caminhos do Senhor novamente, mas com espírito de mansidão, como o apóstolo Paulo nos ensina. Já no versículo 15, né, continuando: "Meus irmãos, houveram-se, aleivosamente como um ribeiro, como a torrente dos ribeiros que passam". Aqui, Jó tá falando que os amigos, eles desejando consolá-los e ajudá-lo, porém traiçoeiramente eles o amaldiçoaram e condenaram. É o que a gente falou, né, eles vieram com uma intenção, mas suas palavras foram duras, né, e foram fortes como um ribeiro, como a torrente dos ribeiros que passam, os quais se turvam com o gelo e nele se esconde a neve. Aqui tá falando da frieza, né, da frieza do coração humano, o versículo 16. "No tempo do calor vão minguando, e quando o calor vem, desaparecem do seu lugar". Se eles tentassem dizer algo bom aqui, o seu calor muito em breve desapareceria. "As caravanas se desviam do seu curso, sobem ao deserto e perecem. As caravanas de Temá olham, os viandantes de Sabá por eles esperam. Ficam envergonhados por terem confiado, e chegando ali se confundem. Agora, pois, tais vos tornastes para mim. Vede a minha calamidade e temeis". Esses amigos acreditavam que Jó era um objeto da vingança, né, de Deus, e temeram e não lhe demonstraram simpatia, pois poderiam envolver-se no castigo divino ali que eles acreditavam que Jó estava tendo. E agora Jó aqui, a partir do 22, né, a gente vê que Jó se posiciona: "Acaso disse eu, dai-me um presente? Ou fazei-me uma oferta de vossos bens? Tipo, eu pedi ajuda para vocês em algum momento? Ou livrai-me das mãos do adversário? Ou resgatai-me das mãos dos opressores?". Jó, ele não tinha pedido que seus amigos fizessem nenhuma destas coisas.
Ensinai-me e eu me calarei, e fazei-me entender em que errei. É o que Jó está tentando falar: "Vocês estão falando que eu pequei, mas me mostra onde eu pequei, que eu vou ficar quieto, eu vou assumir o meu erro, vou me fazer entender", né, justamente o que está falando no versículo 24. "Olha, não só acusa, não fala para mim, certamente você pecou, me mostra onde eu pequei". Jó, você vê que Jó não estava com um coração fechado, né, de eu tenho um erro, me acusaram o meu erro, mostraram onde eu errei, mas eu não vou aceitar, eu sou dono de mim. Não, não é assim. Jó, ele queria entender onde ele tinha errado, onde os amigos estavam apontando, no caso ele faz aqui, né, e no versículo 24 ele tá falando isso: "Me ensina que eu vou me calar e eu vou procurar ser uma pessoa melhor". Já no 25: "Quão poderosas são as palavras da boa razão, mas que é o que a vossa arguição reprova", né. Se as palavras deles fossem corretas, seria outra coisa, entretanto não eram corretas. É o que a gente estava falando no versículo 5, né. Ele exalta a Deus, mas ele exalta a Deus colocando Jó como ele faz a exaltação de Deus, mas colocando como se Jó estivesse no erro, e quando na verdade eles não tinham capacidade desse entendimento, eles vieram com palavras de acusação, né. "Acaso pretendeis reprovar palavras, embora sejam razões de desesperado como o vento?" As palavras e acusações deles não eram dignas de uma resposta, né. "Até quereis lançar sorte sobre o órfão e fazer mercadoria do vosso amigo? Agora, pois, por favor, olhai para mim, porque de certo a vossa face não mentirei." Jó aqui, né, desejava que os seus amigos olhassem de frente, para que não pudesse duvidar dele. E eles se dariam conta de que ele estava dizendo a verdade. Imagina, né, você tá sofrendo, você perdeu tudo e você tá falando: "Olha, eu não pequei. Olha, eu não lembro de ter blasfemado contra Deus", mas os amigos ali apontando, né, um erro. E aí Jó continua no 29: "Mudai de parecer, peço-vos, não haja injustiça. Sim, mudai de parecer, que a minha causa é justa." E aqui realmente é onde a gente vai ver lá na frente, né, que Deus vai falar com os amigos de Jó, e falou coisas que não eram verdade a respeito de Deus. E aqui a gente entende isso no 29, né. Isso que eles estavam falando, sim, uma verdade dos atributos de Deus, de como Deus é justo, como Deus ampara o caído, desde que se volte a ele. Mas estavam dando esse parecer de Deus em cima de uma injustiça, que era onde eles acusavam Jó de ter pecado oculto contra Deus. "Há iniquidade na minha língua, ou não poderia o meu paladar discernir coisas perversas?" Jó, em última instância, ele descobre que há iniquidade em sua língua, como há na de todos nós, né, não somos perfeitos, né. Entretanto, isso não tem nada a ver com estes amigos e com o que eles disseram. E aqui no versículo 29, né, quando ele fala da causa dele: "Se a minha causa for considerada, apesar de como parecem as coisas, concluirão que eu não sou de maneira nenhuma censurável." Ou seja, gente, se vocês me ouvirem um pouco, tentarem sentar, entender o que eu estou falando, vocês vão ver que, eu não devo merecer censura, eu não devo merecer acusação, né. Acho que o grande erro dos amigos de Jó foi realmente, gente, como eu posso dizer, apontar o dedo, né, apontar o dedo. Eh, e a gente, quantas das vezes, né, a gente não cai nesse tipo de armadilha, do nosso ego, da nossa falsa santidade, de pegar e: "Poxa lá o irmão, tô no pecado, olha, e se fosse eu?" E chegar apontando, né. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu gosto de ler a Bíblia, muitas vezes eu falo até isso com meu filho, quando eu leio um povo errando muito, ali o povo de Israel no Egito, reclamando, murmurando, ou, Pedro negando a Cristo, Judas traindo, a gente lê e fica perplexo que a gente tem um todo aqui, né. A gente tem aqui o todo, tá aqui, a gente tem o todo aqui, ó, né. Mas quantas das vezes a gente não murmura? Sabendo de tudo, os apóstolos, o povo, eles viam um milagre assim, mas não tinha tudo escrito, tudo, documentado, tudo historiado, né. A gente tem um manual, da Bíblia, tem o nosso Consolador, e quantas das vezes a gente não tá murmurando, não tá olhando para trás, não tá desejando as cebolas do Egito, não está negando a Cristo, não tá trocando ele por 30 moedas de prata. E lendo a primeira vez o livro de Jó, eu li na visão de Jó. Eu li na visão de Jó, eu me imaginei como sendo Jó, falei: "Senhor, me perdoa, eu não sei se, num primeiro momento, numa primeira prova, talvez eu não blasfemaria, eu não reclamaria veementemente, mas aí agora eu leio, releio e vejo também que a gente pode e deve, né, se enxergar como os amigos de Jó, né. Quando um irmão cai, quais são as palavras que a gente traz para essa pessoa. Quando o irmão, sai da igreja, sai dos caminhos do Senhor, como a gente trata essa pessoa, se não recebe um tratamento diferente do nosso coração, como é o nosso olhar, né, para essa pessoa. E é interessante ler o livro, né, de Jó, você na perspectiva dos amigos de Jó.
Será que a gente não tá pregando santidade, quando a gente também tem nossos pecados, né? E que o Espírito Santo possa falar ao nosso coração, para quando vem esse sentimento que a gente sabe que é um sentimento que não vem de Deus, né, essa prepotência, essa arrogância, essa falsa santidade, não deixe entrar no nosso coração e não saia da nossa boca, né? Que a gente possa sim, eh, dar palavras que exortam, é claro que é necessário, mas com um espírito de mansidão, com um espírito de conforto, né, de dar um conforto para a pessoa numa hora ruim, e realmente demonstrar o amor de Cristo. Acho que, esse capítulo 5 e 6 de Jó, a gente consegue meditar muito com relação a isso na visão dos amigos de Jó. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, ficou um vídeo mais longo porque, lembrando, foram 2 capítulos, né. Peço que vocês curtam, compartilhem, enviem para um amigo, um familiar, pra poder enganjar esse vídeo aqui para ficar, né, um conteúdo mais relevante na plataforma e o YouTube entregar para mais pessoas e no Spotify também, gente. Só lembrando que a gente tá no TikTok, a gente tá nas plataformas aí, fica aqui no cantinho, acho que aqui em cima aqui, ó. Em cima aparece aqui de vez em quando, né. Temos o TikTok do Pode Falar Crente, o Spotify, temos o Instagram e também temos o YouTube, tá. Se você tiver todas essas redes sociais aí e puder estar, né, seguindo a gente, se inscrevendo nos canais aí, ele é de grande valor pra gente. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.